Imagine que você está 900 anos antes de Cristo, isso é, há quase 3.000 anos atrás, ok? O seu país, Israel, adorava a um único Deus, o Senhor. E de repente levanta um rei e uma rainha perversa e eles fazem com que os deuses do estado sejam Baal e Azerá. Essa rainha detesta profetas, detesta pessoas de Deus que defendem ao Deus de Israel, e você é uma das pessoas fiéis ao Deus de Israel. Você está sendo perseguido, ameaçado de morte, e aí você tem naquele contexto a polícia, o exército, toda a força armada preocupada em te procurar, te perseguir. Você pode morrer a qualquer momento, que não vai dar problema nenhum para quem fizer isso. Pelo contrário, é perigoso ganhar uma condecoração do rei ainda pela sua cabeça, porque você tem sido um perturbador em Israel, tentando convencer as pessoas a adorarem o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Você está dentro desse contexto e de repente você é impulsionado por Deus a tomar uma decisão. Você vai ver que esse é o contexto de Elias, aqui em 1 Reis, capítulo 18, onde ele é acusado de ser o perturbador de Israel, no verso 17. No verso 19, você vai ver que, ao contrário do que muitas pregações falam de apenas 400 profetas de Baal, você vai ver que são 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. Isso dá um total de 850 profetas que eram sustentados por Jezabel. Tudo bem? Você vai ver que também o altar do Senhor estava destruído, estava em ruínas. No verso 30, no verso 32, 31 e 32, Elias vai pegar 12 pedras representando as 12 tribos de Israel e vai restaurar o altar do Senhor. Ele edifica o altar do Senhor ali com as pedras representando as 12 tribos de Israel. Sem sombra de dúvida, aqui nós vamos ter uma das mais poderosas orações. O contexto é todo contrário a Elias. Ele poderia morrer se nada ocorresse ali. Se Deus não respondesse a Elias, certamente ele seria morto. E de repente, dentro de toda essa pressão, ali Deus usa toda essa situação para mostrar a sua glória. Evidentemente precisou de muita fé da parte de Elias, precisou também dele ter essa coragem de ir comparecer a essa reunião ao invés de fugir, representar o nome do Senhor. Mas o que me chama a atenção, porque sem sombra de dúvida essa é uma das orações mais poderosas que tem na Bíblia. E o detalhe que me deixa assim bem pensativo é o tamanho dessa oração. Ela é muito pequenininha, 2 versículos. Veja bem, no verso 36 fala assim: quando chegou a hora do sacrifício da tarde, lembra? No tabernáculo tinha o sacrifício da manhã e da tarde, todos os dias. Quando chega a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, olha o tamanho da oração de Elias, guarda aí. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Cerca de 27 segundos para fazer a leitura pausada dessa oração. O que aconteceria conosco se nós estivéssemos dentro daquele contexto? Talvez a gente ia falar: olha, Acabe, eu vou passar a madrugada orando, talvez eu vou ficar 3, 4, 20 dias orando para que a resposta de Deus venha. Evidentemente, Elias ele já tinha uma vida de oração. É claro que Elias apresentou isso aí durante dias, mas no momento do pedido dele ali, Elias, você vê que ele já estava muito confiante desde o início. Ele zombava daqueles profetas que estavam adorando essas divindades malignas, né? Por quê? Porque ele tinha convicção de que Deus estava com ele, que ele estava sob a direção de Deus, que ele estava ali
para representar o Senhor diante de todo aquele povo, para restaurar. Quando ele restaura o altar do Senhor, ele está restaurando também o culto ao Deus de Israel. Ele está diante do povo, né, restaurando a vida daquele povo. Quando ele pega as 12 pedras, ele está mostrando para o povo, olha aqui, eu estou colocando vocês em ordem. E aí ele faz uma pequena oração, como eu falei agora. Acabei de fazer uma leitura pausada e deu 27 segundos uma oração dessa. O que me chama a atenção é o tamanho dessa oração, a simplicidade dessa oração. Não teve nada assim muito escandaloso, né? É uma simplicidade, é uma conversa de alguém que tem intimidade com Deus. Ô Senhor, mostra para esse povo que o Senhor que me enviou e que o Senhor é o Deus em Israel. As divindades não fizeram nada, os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azerá não fizeram nada. Eles tentaram 3 vezes, clamaram, se cortaram e não deu nada. Mostra para eles que é o Senhor que é o Deus vivo. E Deus respondeu. Aí a Bíblia diz assim, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Como aconteceu em Levítico, numa das primeiras vezes em que foi feito o sacrifício lá, o holocausto, lá no tabernáculo. O Senhor recebe aqui nesse altar de pedras, caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aqui cai por terra o culto a Baal, a Azerá. Você imagina a ira, né, desse rei Acabe e principalmente daquela mulher, né, Jezabel, que financiava todos aqueles profetas. O medo e também a revolta, né? A princípio o medo, o temor, o terror de Deus veio sobre eles naquele momento que eles viram aquela coluna de fogo queimando aquele holocausto. Deus respondeu, mas preste atenção, como essas pessoas eram corrompidas e cegas. Apesar de verem isso que acabou de ocorrer, ela vai perseguir Elias depois, né? Mas você, olha que coisa linda, só o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aqui foi restaurado, literalmente, o altar no coração do povo. A simplicidade dessa oração, o tamanho dessa oração, tão pequenininha, que sirva de exemplo para nós. Não é no momento da aflição que a gente precisa começar a buscar intensamente a Deus, não. A gente precisa ter uma vida de oração. E no momento que a gente precisar de Deus, Ele vai nos responder. Essa é a lição que Elias deixa para nós. Viva uma vida de oração. Não deixa para buscar Deus quando o problema tiver acontecido, não. Se você não tem intimidade com Deus, você não vai enfrentar com coragem, você não vai conseguir resposta. Então, hoje, comece hoje, ter uma vida de oração todos os dias. Daniel, pastor, não tenho tempo. Daniel era governador na Babilônia. Pensa, o maior império do mundo naquela época. Você acha que ele poderia falar assim, eu não tenho tempo? No entanto, Daniel orava 3 vezes ao dia. Davi também orava 3 vezes ao dia. Então eu queria deixar para você essa meditação. Tenha uma vida de comunhão com Deus. E quando você precisar, você vai ser simples, objetivo, direto e confiante que Deus vai responder. A Bíblia diz que aquele que se aproxima tem que crer. Aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. E que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima tem que crer que Deus vai fazer. Mas isso, como eu falei, tem que ter uma vida de oração. Tá ok? Ore por nós, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, né? Você no seu emprego, na sua escola, seja onde você passar, seja luz. Deus te abençoe. Te agradeço por estar participando aqui dos devocionais, né? E peço um favorzinho. Compartilhe ele com outros irmãos nos grupos aí, se você estiver nas redes sociais, compartilha com outros irmãos em Cristo, né? Para que eles possam participar aqui também e que eles possam unir nessa grande corrente de oração pela nossa vida também, né? E ore uns pelos outros, ore pela sua família, pela sua congregação. Você que não está congregando, ore para Deus direcionar você, né, a encontrar irmãos que possam se reunir com você.
E até que você faça isso, se você não conseguiu ainda, faça cultos na sua casa, culto doméstico, tudo bem? Um dia desse eu vou ver se eu falo um pouco sobre isso aqui, para deixar de experiência com os irmãos. Deus te abençoe, até o próximo, se Deus quiser.